filhos da carne ou filhos da promessa? A palavra do Senhor diz, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus diz que Sara era estéril e não podia ter filhos. E ela, não podendo ter filhos, ela teve uma conversa com o seu esposo, com o seu marido Abraão, e disse a ele: Abraão, vai lá, eu tenho a minha serva Agar, deita-se com ela e tem um filho, esse vai ser o filho da promessa. E a Bíblia diz que ele foi, se deitou com Agar e nasceu Ismael. Só que Deus o rejeitou. Deus disse: este não será o teu herdeiro. Eu ainda farei um milagre, você terá um filho e será pai de multidões. E a Bíblia diz que com 90 anos, Sara, e Abraão com 100, o filho da promessa vem. O Senhor disse que visitaria Sara e ela teria um filho, e eles tiveram. Sendo ela estéril, não podia dar luz a filhos, não poderia ter filhos. Deus faz um milagre extraordinário, sobrenatural. E a Bíblia diz que Sara e Abraão, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, tem um filho chamado Isaque, o filho da promessa. O que eu gostaria de dizer hoje na graça, no Novo Testamento, é exatamente isso: filhos da carne ou filhos da promessa? Pois nós vemos que Ismael foi o filho da carne, aquele que foi obra da força do homem, da força humana, onde Sara e Abraão tentaram ajudar Deus e teve um filho chamado Ismael. Mas esse não seria o filho da promessa, esse não faria parte da descendência da promessa que seria bendita na terra. E o que eu quero vos dizer com esta palavra? Hoje não é diferente, irmãos. Hoje, o método de salvação que Deus escolheu pelo Evangelho é a palavra da cruz, é a pregação. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. E a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, não nascer de novo, naquele que não houver a obra sobrenatural do Espírito Santo na vida dele, este não irá para os céus. Aquele que não for nova criatura, que não nascer de novo, não da carne nem do sangue, mas de Deus, este não pode herdar o reino do Senhor, o reino de Deus, que está em João capítulo 1, João capítulo 3 e muitas outras partes da Bíblia. Queridos, o que está acontecendo hoje na nossa geração evangélica é exatamente isso. Os pastores, os homens, a semelhança de Abraão e Sara, por não conseguirem ter êxito, talvez, por ter uma promessa de Deus de ganhar almas, de ser uma bênção nas mãos de Deus, de almas serem enviadas à sua igreja, à sua denominação, para se converter e nascer de novo, e pela demora de tal promessa, muitas das vezes, os pastores estão tentando ajudar Deus, tentando solucionar esse problema, trazendo o mundo para a igreja, tendo relacionamento com Agar, relacionamento com o mundo, relacionamento com o pecado, relacionamento com coisas erradas, tudo para encher a igreja de filhos da carne, de carnais. Métodos carnais só vão gerar dentro das igrejas cristãos carnais, crentes carnais. Tudo isso que tem acontecido no movimento moderno evangélico: rock, rap, funk, balada gospel, festa rave gospel, arraiá de Jesus, carnaval de Jesus, e tantas coisas que os homens têm colocado no evangelho, têm misturado para dentro do evangelho puro de Jesus, só tem gerado filhos da carne. Pois filhos da promessa não é Abraão que pode gerar, não é Sara que pode gerar,
é somente o fruto do milagre, da mão de Deus, da regeneração, da nova criatura, a qual Deus, pelo seu Espírito, faz com que um homem pecador, uma mulher pecadora, um homem corrompido, uma mulher corrompida, nasça de novo e ame as coisas que odiava, ame as coisas de Deus, ao qual, quando não era nascida de novo, odiava e odeia as coisas as quais outrora amava, como a avareza, o mundo e tantas coisas pecaminosas. O novo nascimento, conversão, a mudança de caráter, os frutos dignos de arrependimento, só podem ser gerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E este era o ministério de Paulo, não de demonstração de palavras de sabedoria humana, de forças da carne, para gerar filhos da carne, mas a sua palavra, a sua pregação era em demonstração do Espírito e de poder, para que as pessoas nascessem de novo e a fé delas fossem baseadas no poder da salvação, no poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, filhos da carne ou filhos da promessa? Hoje as igrejas estão inflamadas de filhos da carne, pessoas geradas por métodos carnais, por pregações carnais de promessas de prosperidade terrena, por promessas de homens que não entendem o Evangelho, distorcem a palavra de Deus, aplicam conceitos da lei judaica do Antigo Testamento hoje na graça, como se fosse para nós, pois não sabem discernir nem diferenciar o que é a velha aliança e o que é a nova aliança. Filhos da carne: ah, minha igreja não está enchendo, as pessoas não estão vindo, então eu vou dar um jeito, eu vou fazer algumas coisas que vai atrair as pessoas até mim, até esta casa de oração. Mas os métodos carnais só vão gerar filhos da carne. Por isso Paulo disse: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, meus irmãos, a descendência de Abraão, os filhos de Deus, serão chamados pela palavra sobrenatural de Deus, pelo milagre de Deus, pela palavra da promessa. Qual é a promessa? Que Deus salvaria almas, converteria corações por intermédio da pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente assim haverá filhos da promessa na igreja, filhos de Deus, que serão participantes do reino de Deus. Mas hoje nós vivemos numa época em que grande parte daqueles que estão dentro da casa de Deus são exatamente filhos da carne, pois foram obras de tentar ajudar Deus. Assim como Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, esses líderes estão tentando ajudar, dar uma mãozinha ao Altíssimo, tentar ajudar Deus com seus métodos carnais, com as suas palavras e pregações carnais, que não tem nada da cruz, nada do sangue de Jesus Cristo, nada da morte e ressurreição de Cristo, nada do Evangelho, mas tem uma mistura de todas as crenças e religiões e palavras de psicologia e autoajuda. Que Deus tenha piedade de nós, que nós voltemos a crer e a confiar no poder de Deus, na promessa de Deus. Sara teria um filho, ela confiou nesta promessa, Deus fez o milagre. Meus irmãos, a igreja do Senhor gerará filhos para Deus, mas através do Espírito de Deus que nela está, do Espírito de Deus que habita sobre aqueles que proclamam a palavra, sobre aqueles que são servos e servas de Deus Altíssimo. Rios de águas vivas fluirão do seu interior para regenerar, trazer vida com abundância, trazer salvação, purificação, regeneração, santificação para a glória do Todo-Poderoso. Mas devemos confiar em Deus, não por força nem por violência, não pelos métodos carnais, não pelas tentativas de ajudar Deus, mas sim pelos métodos bíblicos e pelas promessas da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.